Fala, rapaziada do crime, me chamo Lupercio Locke e sejam muito bem-vindos ao antro de desinformação que é esse canal. Se você é novo aqui, talvez você esteja vendo toda essa estética, essa edição toda bonitinha e acredita que vai dar muitas risadas, mas olhe em volta. Você está preso numa cadeira, acorrentado, a sua boca está tampada e hoje eu irei obrigá-lo a aprender filosofia. Sim, você acabou de cair numa armadilha do YouTube. Calma que não é complicado, é uma parada bem interessante e é bem importante. Talvez você já tenha se perguntado qual o sentido da vida, mas não é sobre isso que eu vou falar no vídeo. Só que é importante que você me responda. Você já perguntou sobre qual o sentido da vida? Se você já se perguntou, talvez você esteja percebendo que há algumas coisas aqui, algumas ideias que são subentendidas. Se você pergunta sobre o sentido da vida, é porque você propõe que a vida tenha um sentido. Isso é algo que já vem conjecturado na frase. Se você quer saber qual é a minha idade, você propõe que eu tenha uma idade, que eu não seja um ser eterno que sempre começou e nunca vai terminar. Se você pergunta pra mim quantos anos eu fiquei na faculdade de medicina, quer dizer que já vem estruturado da frase que eu fiz faculdade de medicina, ou pelo menos que você acredita nisso. E quando a gente fala sobre o sentido da vida, a gente propõe, primeiramente, que a vida tenha um sentido e, segundamente, que esse sentido pode ser acessado a nós. Até porque a gente não vai fazer uma pergunta que a gente não consegue ter resposta de jeito nenhum. Por exemplo, a ciência não consegue estudar o que aconteceu 1 bilhão de anos antes do Big Bang acontecer. Primeiramente porque a gente acredita que o tempo começou com o Big Bang, mas ela não procura coisas que são aparentemente impossíveis ou que não fazem sentido nenhum procurar. Então, se você está fazendo uma pergunta, é porque você deduz que a resposta ela é acessável. Enfim, você provavelmente já fez várias perguntas, mas você já se perguntou por que você faz perguntas? E melhor ainda, quando você para de fazê-las, ou seja, quando você já tem as respostas que você queria. Vou dar um exemplo simples. Se você me pergunta por que maçãs caem, eu posso te falar sobre a gravidade. Ou eu posso falar que é porque o programa do Domingo Legal acontece aos domingos. Você, mesmo não sabendo de porra nenhuma de física, sabe que uma dessas respostas é mais satisfatória do que a outra. Mas por quê? Porque quando são feitas perguntas simples ou complexas, a gente tende a aceitar certas respostas do que outras. E que prioridade que é inerente às coisas, se é que de fato há uma propriedade inerente, que precisamos ter em nós para podermos de fato saber sobre algo ou admitir que sabemos? Todas essas perguntas são feitas pela epistemologia. Puta nominho bosta, hein? Mas não se preocupa, a gente só tem que lembrar que ela é a logia da episteme, ou seja, é o estudo do conhecimento. Porque quando a gente vai pra filosofia e tenta responder qual é o sentido da vida, sem o preparo, a gente vai todo pomposo com muitas certezas. Porque é como eu disse, se a gente faz uma pergunta sobre algo, a gente deduz muita coisa. Se a gente pergunta quanto é 1 mais 1, eu tô deduzindo que 1 pode se mesclar com ele mesmo, com outro 1. Se eu pergunto qual a cor do céu, eu já deduzo que céu existe e que a cor dele existe. Pode parecer fumação, pode parecer ó, mas é interessante, é uma parada interessante, calma que eu vou explicar. Todo homem, por natureza, deseja saber. Essa é uma frase no início dos trabalhos de metafísica de Aristóteles. Basicamente, ele defendia que havia algo, uma vontade a priori na humanidade, de querer saber. Mas o que é de fato saber? Quando sabemos e quando não sabemos algo? Estaria Você Sabia nos fazendo uma pergunta muito mais complexa do que imaginávamos? Para saber o que é saber, ó o jogo linguístico, temos que responder a algumas perguntas. Eu juro que não é para enrolar o vídeo, isso aqui é realmente importante. Como o conhecimento é obtido? Existem duas formas de se chegar no conhecimento. A primeira é pela experiência, o uso dos 5 sentidos. A filosofia que propõe que o conhecimento é e deve ser acessado principalmente pelos sentidos é chamada de empirismo. Mas essa ideia caga no pau quando a gente lembra que os nossos sentidos são enganosos, pois eles não nos mostram átomos, que pode ser proposto por meios empiristas que eles não existam. E o modelo cósmico, que pelos nossos sentidos poderíamos propor que é o Sol que gira em torno da Terra. Além da ilusão de ótica, sinestesia, fata morgana, reverberação, agnose visual, sensação térmica, senso de equilíbrio, enfim. Além de que a minha percepção pode não ser a sua, ou a de um rato, ou a de um brócolis, ou de um Trypanosoma cruzi. Foi no questionamento sobre a veracidade dos nossos sentidos que se criou uma corrente de pensamento que representava a segunda forma de saber, que foi o racionalismo. Por cima, é o estudo das coisas através do raciocínio, e é a razão que vai verificar a legitimidade dos feitos e observações, acima dos nossos sentidos. E através dessas fontes, podemos obter o conhecimento que a epistemologia estuda, que numa análise mais profunda é principalmente o conhecimento proposicional, ou seja, o conhecimento dos fatos, das observâncias. Dizer que uvas são frutas, que o céu é azul ou que 3 vezes 3 é 9 são usos do conhecimento dos fatos, porque eu tô citando fatos aqui. O conhecimento prático, ele é mais fácil de sabermos os níveis de conhecimento que alguém tem nessa área. Esse tipo de conhecimento é o chamado saber como. Saber como desenhar, saber como jogar futebol, saber como editar vídeos, como encantar pessoas, como fazer comentários legais para engajar o canal, fazem parte do escopo e não há muito enigma aqui.
Tudo que sabemos como tem algum tipo de norma ou classificação que é criada por pessoas capacitadas na área e julgada por outros. Então, se eu desrespeito as leis de trânsito, significa que eu sei menos do que a pessoa que não desrespeita. Se meu desenho é pouco bonito, eu sei menos do que a pessoa que desenha bonito. As coisas que sabemos como são objetivas, elas representam algo a ser alcançado. Ela é diferente porque você não precisa descobrir a composição da escada, usar várias artimanhas dos sentidos e do raciocínio nela para aprender como descer de uma. E quando você aprende, esse conhecimento fica lá, no inconsciente, na memória muscular. Você não precisa nem pensar em andar na escada para você conseguir andar. É claro, algumas pessoas têm mais dificuldade, tipo, eu tenho que sempre lembrar que eu tô subindo e descendo uma escada para eu não cair dela. Mas é uma coisa mais instintiva. É um tanto impraticável, sim, buscar epistemologia para entender conhecimento prático. Porém, Heidegger acreditava que este era bem mais importante do que o conhecimento proposicional. E o argumento do cabo é sensacional. Basicamente, eu posso ser um gênio em matemática, história e filosofia, mas se eu não tiver o conhecimento prático de como girar a maçaneta da porta do meu quarto, esse conhecimento é quase inútil. E pior, se eu não tiver o conhecimento prático de que eu tenho que levantar da cama quando acordo, eu vou usar meu conhecimento de matemática pra quê, afinal? Contar carneirinho? Porra! Mas mesmo assim eu refuto o Bucha do Heidegger usando minha carta especial. O argumento de que ele tá usando o conhecimento proposicional para validar os fatos do conhecimento prático. Explicando para os meros mortais, chegar à conclusão de que o conhecimento prático de levantar a cama é o que dá sentido ao conhecimento proposicional de saber matemática, faz parte do conhecimento proposicional. Então é conhecimento proposicional validando o conhecimento prático que tá validando o conhecimento proposicional. Nossa, eu me senti um gênio agora. Caralho. Tá, mas quando eu falo que eu tenho conhecimento, seja ele qual for, prático, proposicional, que é o dos fatos, o que isso significa? No livro, Uma Introdução da Teoria do Conhecimento de Nicholas Rescher, ele descreve, abre aspas, mas o que é o conhecimento proposicional? Não é enfaticamente uma atividade ou performance. Você não pode responder a pergunta o que está fazendo com a resposta estou aprendendo que Paris é a capital da França. Da mesma maneira que não diria que eu estou possuindo esse relógio ou eu estou gostando de rosas. Saber um fato não é algo que alguém faz, é uma condição que alguém chega a ocupar em relação à informação. Não entendeu? Eu também não, mas isso é melhor explicado no Teeteto, um diálogo do Platão sobre a natureza do conhecimento. Nessa obra, ele define conhecimento dos fatos como a crença verdadeira justificada. Todo conhecimento é uma crença, ou seja, algo que aquele que porta o conhecimento acredita que é fato. Porém, diferente de uma religião e opinião, a crença precisa ser provada como real e justificada. É necessário que possamos pôr em prova a tal crença e ela precisa de bons argumentos para ser vista como conhecimento. Achismo, conjecturas e opiniões não são justificados. Dizer que eu sei que no mar tem peixes não é igual dizer que eu acredito que no mar tem peixe. Agora é a parte que eu falo coisas complicadas para os miolos derreterem de vez. Se liga. Numa pincelada resumida da ideia de crença verdadeira e justificada, nós podemos não discernir que o que conhecemos pode muito bem se tratar de uma ficção ou de uma informação teológica. Na verdade, eu diria que nem ao menos foi pensado por Platão quando ele pensou nesse texto. Por exemplo, dizer que eu sei que a Branca de Neve é uma princesa não pode ser colocado como um conhecimento, pois se trata de uma ficção? Eu gosto de pensar que não, e que temos que nos ater ao contexto das coisas que são ditas, e às infinitas camadas. Acreditar em algum Deus não se trataria de conhecimento, mas saber que o Deus evangélico se chama Jeová não seria conhecimento? E se formos além, se eu disser que o Luffy de One Piece usa chapéu de palha, se trataria de um não conhecimento, já que é uma ficção? Ou melhor, é conhecimento justamente porque há desenhos dele, e os desenhos sim estão no mundo real, embora ele de verdade não esteja, e dentro disso, dizer que o chapéu de palha dele é de palha seria mentira, já que existe sim um conceito de chapéu de palha, porém sem palha, porque é um desenho, não tem como o desenho ser de palha, porque ele tem apenas uma tal palha que é mero conceito, e tá na mesma camada da realidade do chapéu. Em One Piece tem um tal de Joy Boy, que se trataria de uma crença da segunda camada, pois se eu acreditar que ele existe, eu acredito que ele exista apenas no mundo de One Piece, que não existe. Essa parte aqui é mais ontológica, que eu posso fazer vídeo sobre. Agora, por que os seres humanos precisam de teoria do conhecimento? Nicholas Rescher diz, conhecimento traz grandes benefícios. A libertação da ignorância é o mais importante entre nós. Nós evoluímos na natureza, inseridos no nicho ecológico de seres inteligentes. Consequentemente, a necessidade de entendimento, de saber sobre as coisas, é uma das demandas mais fundamentais da condição humana. Tá, isso explica que precisamos de conhecimento.
Talvez. Mas não explica por que precisamos de uma teoria. Até porque, por que perderíamos tempo tentando se perguntar sobre a pergunta? Ninguém aqui é maluco e todo mundo tem conta pra pagar. Se você só aceita o empirismo, o uso de seus sentidos ou até o raciocínio pra se chegar a uma conclusão, sem ter nenhum ceticismo, a epistemologia não tem utilidade, já que você não questionaria a sua forma de obter conhecimento. E também, por que questionaria? Eu olho pro céu e vejo que ele é azul. Soma 1 mais 1 dá 2. Por que eu precisaria duvidar da alta precisão dessas fontes de saber? Todo filósofo questiona sobre o mundo, mas foi só depois de Sócrates que começamos a questionar como questionamos. Foi só com ele que começamos a duvidar de que nossas formas de saber eram legítimas. Como apontado por Frederick Copston, os filósofos pré-socráticos parecem ser, em seus estudos, muito dogmáticos, acreditando de forma axiomática, pré-definida, assumindo de antemão que o homem pode compreender a realidade objetivamente. Nenhum deles, e talvez nem você até agora, deve ter se questionado que talvez as representações do mundo que há em nossa mente seja empírica ou racionalmente só existam aqui, no seu cérebro. Mas, finalmente, por quê? Por que existe essa porra de epistemologia? Muito provavelmente pelo medo. Foi o medo de que nós, seres humanos, estejamos perdidos num universo frio, vazio e escuro, sem nem ao menos as ferramentas adequadas para obter o conhecimento que desejamos. A epistemologia é uma desconfiança de que todos os nossos métodos de obter conhecimento, incluindo o método científico, estejam errados, mal formados. Surge então essa área da filosofia para fazer uma nova análise, procurar nas perguntas se realmente conseguiremos encontrar as respostas. Há uma chance, até grande, de que a humanidade, que é claro, tem uma origem, motivo de criação e existência completamente desconhecidos, além disso, tenha sido jogada nesse grão azul, perdido no cosmos, sem nem ao menos poder de fato descobrir sobre o todo, o início, o fim e as propriedades que as coisas têm de fato. Até porque procuramos um sentido para nossa vida, já convictos de que ela tem um sentido que pode ser encontrado, mas não sabemos se a propriedade, abre aspas, sentido, existe no conceito, abre aspas, vida. Se essa propriedade pode ser legitimada pelos nossos cálculos, previsões, experimentos, métodos e sensações. Saber por que as coisas acontecem ou até porque são pode estar alheio a qualquer sentido nosso. Para ser mais fácil de visualizar, imagine que Deus ou qualquer coisa poderosa que nos indique as origens e motivos do mundo e da vida sejam para nós invisíveis, intangíveis, irrastreáveis, e tudo que a química, a física, a biologia, a filosofia, a psicologia e todos os outros campos do conhecimento fizeram até agora foi encontrar propriedades que se coincidem, mas no todo são meras alucinações. Lorraine Dalston e Peter Gallison, no seu trabalho Objective, falam o seguinte: toda epistemologia parte do medo. Medo que os sentidos sejam muito frágeis e o intelecto muito fraco. Medo de que a memória desapareça, mesmo entre passos adjacentes de uma demonstração matemática. Medo de que a autoridade e o convencional nos segue. Medo de que Deus possa ter segredos e os demônios enganem. E eu termino citando Blaise Pascal: engolido na imensidão infinita de espaços dos quais nada sei e que não sabem nada de mim, amedronto-me. Bem, espero que tenham gostado desse monólogo sobre epistemologia e tenham entendido sobre ela, que ela é uma maneira de entender sobre o mundo. Ela faz perguntas sobre as perguntas, ela é o conhecimento sobre o conhecimento. Ela nos ajuda a entender se realmente as nossas perguntas que a gente faz, elas realmente estão levando pro lado certo, pra resposta de verdade. Eu termino aqui o vídeo com esse clima de indecisão, com esse clima de sentimento de, sei lá, talvez nós estejamos fazendo as perguntas erradas e nós não tenhamos como saber de fato. É claro que muitos são apegados à razão, ao conhecimento empírico ou racional, mas é interessante também a gente entender que se há de fato respostas que a gente não consegue encontrar, é melhor ficar aqui perdido nessa corrida infinita da ciência e da filosofia, buscando respostas que talvez nem sejam as que a gente quer, do que realmente só ficar parado e não fazer nada, até porque a gente não sabe se 1 mais 1 realmente é igual a 2. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é melhor procurar alguma coisa, é melhor realmente se prender a essas coisas que a gente viu que estão funcionando, do que não fazer nada. É melhor cair nessa mentira, nessa possível mentira, do que não tentar nada, ficar passivo de tudo. Enfim, é um pensamento que eu tenho. Eu também não acredito que grandes avanços que nós fazemos suprem algum vazio existencial da nossa alma, igual a tecnologia tenta. Tem muitas coisas que dá pra falar sobre epistemologia, mas gostaria de saber o que vocês entenderam. Me segue no Instagram e é isso aí. Falou e abraços.